Olá, aqui é a Carla do Cancelando Multas e para quem não me conhece, eu ajudo pessoas comuns a viver de recursos de multas de trânsito e ter ganhos iniciais de R$ 4.000 por mês trabalhando por conta própria. E ajudo também aos profissionais que já atuam na área a lotar a sua agenda e aumentar os seus ganhos ainda mais. E como é que eu faço isso? Eu faço isso através de dicas do meu dia a dia, do que eu utilizo no campo de batalha. E hoje eu trouxe um tema bem interessante para esse vídeo, que é sobre o ingrediente que vai te ajudar a vender muito mais. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse é o tema do nosso vídeo. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, dá uma curtida aí no vídeo, acesse aí, se inscreva no nosso canal. Se você quiser que eu grave sobre qualquer tema, deixa aí nos comentários sobre recursos de multas, sobre alguma dúvida, você que está iniciando nessa profissão, você que já trabalha. Deixa aí o seu recado que eu gravo um vídeo para você falando sobre o que você quiser. Vamos ao nosso vídeo? O que eu quero dizer com ingrediente que vai te ajudar a vender muito? O ingrediente é o seguinte, presta bem atenção. Quando você consegue despertar a reciprocidade, esse é o ingrediente, no seu cliente, você vai vender muito mais, mas muito mais. A reciprocidade, ela é tão forte que ela acompanha várias outras ações que o cliente toma em relação a você, que facilita muito a vida. Um cliente traz 10 clientes a mais. É tão forte a reciprocidade que, se você testar, praticar aí no seu dia a dia, até em casa mesmo, você vai perceber com seus vizinhos, com seus amigos, você vai perceber quão forte que ela é. Então, a gente tem que tentar despertar isso nas pessoas, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença para um bom convívio, para várias situações. E eu vou mostrar para vocês a diferença que faz na parte de venda de serviço, no caso do recurso de multa. E como é que eu vou explicar isso para você? Primeiro, eu já disse para vocês a importância da reciprocidade. Agora, eu não quero dizer, tá? Vou deixar bem claro isso para vocês aqui, que quem não utiliza a reciprocidade não tem venda nenhuma. Não é nada disso. Tem gente que não utiliza, que não consegue despertar isso no cliente e que vende. Tudo bem, mas uma coisa eu garanto, venderia muito mais se praticasse, se conseguisse despertar isso. Porque além de vender mais, você consegue reter o cliente, você consegue ser especial na vida dele, você consegue multiplicar a quantidade de clientes também, de serviços, enfim. Agora, por que eu acredito nisso? Por que eu acredito que a reciprocidade vai fazer toda a diferença nas suas vendas? E, afinal de contas, você quer lotar a sua agenda. Eu descobri isso de uma forma muito simples, como eu digo sempre no meu dia a dia. Quando eu comecei a trabalhar, eu queria aprender tudo, eu queria saber tudo, eu queria testar tudo aquilo que eu tinha visto. Então, quando eu comecei a ter os meus clientes, eu fazia questão de pegar, quando eu pegava o processo deles, eu via aquela infração ali, analisava aquela infração, dava o valor do serviço, mas o que eu precisava? Todo mundo que trabalha com recursos de multas sabe muito bem que precisa pegar a CNH, xerox da CNH, xerox do documento do veículo. Esses são alguns documentos que você precisa para fazer o recurso de multa, está lá no formulário do órgão, é necessário. Então, quando eu pegava a CNH do cliente, o que eu fazia? Eu analisava sem ele pedir, sem nada, gratuitamente, por minha espontânea vontade, a situação dele no Detran. Então eu via todas as multas, se ele tinha algum processo de suspensão aberto, quantas multas ele tinha nos últimos 12 meses, se aquela multa representava alguma coisa a mais para ele, quantos pontos ele tinha, ele ficaria se caso esse recurso não fosse possível cancelar, se ele tinha alguma outra, uma multa mandatória, uma outra infração que ele não tivesse percebido, não tivesse me entregue, e que estava ali ainda em fase de penalidade, por exemplo, ainda dava para fazer recurso, eu via tudo. E quando eu fazia esse raio-x na CNH dele, eu retornava a ele com o diagnóstico.
olha, sua situação é essa, essa e essa. E sabe, para minha surpresa, o que acontecia? A maioria não sabia da situação. Muita gente tinha processo de suspensão em aberto, faltava fazer o curso de reciclagem, porque não sabia nem que tinha um processo de suspensão, continuou dirigindo erradamente, mas não foi pego, então passou o tempo da suspensão e faltava finalizar. Ou seja, estava esse motorista, quando ele faz isso, né, mesmo involuntariamente, o que acontece? Ele fica apto a receber um processo de cassação, porque se ele for pego com a CNH suspensa, sabe o que acontece? Ele, dirigindo, ele recebe uma multa que tem como penalidade a cassação da CNH, que é ficar 2 anos sem dirigir e ter que fazer autoescola novamente. Então, quando você avisa isso, avisa a situação e avisa as consequências daquele ato, por exemplo, de uma suspensão em aberto, faltando apenas fazer a reciclagem, enfim, o cliente te agradece, ele fica muito agradecido. Você desperta nele o sentimento de gratidão. Aí você já começa a despertar o quê? O relacionamento. E isso acontece quando também? Fora de serviço. Acontece com qualquer pessoa que te faça um favor. Quando alguém te faz um favor ou vai além daquilo que você pediu, presta um serviço para você, lembra de você e te avisa de alguma coisa que sabe que se você não souber vai te prejudicar e que vai ser bom para você, aí te avisa de antemão, tem a preocupação de te avisar, o que você pensa? Poxa, que pessoa legal. Poxa, aquela pessoa cresce tanto no seu conceito que você pensa assim, poxa, quando eu tiver alguma coisa, eu vou mostrar para essa pessoa. Você fica querendo devolver esse favor. Você fica querendo, de qualquer maneira, fazer alguma coisa por ela. Quando alguém ajuda seu filho, quando alguém faz alguma coisa, é impressionante como isso faz diferença. E eu sei disso no dia a dia porque eu tenho um amigo que ele gosta muito de pescar. Então ele foi para a praia pescar, levou a vara dele e tal, e tinha outras pessoas pescando perto de uma pedra, enfim. E aí o molinete dele de repente ficou ruim. Ele levou tudo para pescar, mas o molinete dele deu um problema lá. A outra pessoa que estava lá pescando lá dele, tinha um outro rapaz, ele tinha tudo, porque normalmente a pessoa quando pesca mesmo, né, gosta disso daí, ela leva aquela caixinha que tem chumbo, anzol, enfim, todas aquelas coisas lá de pescaria. E aí ele tinha um molinete separado também, ele levou um molinete, porque ele era pescador mesmo de primeira linha, ele tinha até outras varas de pescar. Então ele viu a situação do meu colega e emprestou a ele o outro molinete. Falou assim, ó, brinca aí com isso aí, fica aí pelo menos para você brincar. O que aconteceu? O meu colega de cara pegou um peixe. O que meu colega fez? E ele me contou. Carla, eu dei o peixe para ele. Eu fiquei tão feliz dele me deixar brincar, porque ia acabar com a minha brincadeira ali, que eu dei o peixe para ele. Depois, eu nem sei se ele conseguiu pescar, mas aquilo ficou guardado. Eu já tinha essa questão da reciprocidade na minha mente, eu já estava trabalhando há bastante tempo, e aí eu lembrei disso. Eu falei, nossa, como que é interessante isso, né? Quando alguém faz alguma coisa para você que te surpreende e que é benéfico para você, você tem uma vontade enorme de devolver aquilo. É impressionante. Meu colega devolveu com o peixe que ele pescou, o primeiro peixe. Ele nem sabia se ia pescar o outro, mas o primeiro peixe ele deu pro rapaz. Então, é assim que funciona com tudo na nossa vida. Mas eu fazia isso involuntariamente, sem querer. E eu percebi a diferença. Era muita diferença. Quando eu praticava isso, aconteciam outras coisas em volta. Mas o que acontecia em volta? Porque no caso, eu estou falando de serviço. Então, quando eu avisava para o condutor a situação dele, muitas vezes uma situação ruim, primeiro que eu percebia que a maioria não sabia da situação que tinha. Segundo, que logo depois ele queria me retribuir de alguma maneira. Essa sensação, essa vontade, esse despertar da reciprocidade vinha nele, que ele já me respondia assim, não, eu vou fazer com você. Se tiver mais alguma multa, eu vou fazer com você. Vamos ver como é que eu posso fazer, como é que eu vou poder pagar? Mas ele já me avisava, eu vou fazer com você. Isso era para me dizer assim,
poxa, você foi tão legal comigo que o serviço é seu. Então eu criava o quê? O relacionamento com ele. Ali, sem querer, involuntariamente. E aí eu percebi que, como ele não sabia, a maioria não sabe da situação que está passando, eu passei a fazer isso normalmente, independente de qualquer coisa, porque eu acho que o nosso trabalho, além de tudo, é deixar o cliente bem, né? Então você avisar ele a situação que ele está passando para tentar ajudar ele faz toda a diferença. Monitorar isso daí para ele. Então eu passei a fazer isso. Porque isso não é difícil de fazer, mas você gasta um tempo analisando, né? Um tempo que às vezes muitas pessoas não querem perder, porque acha que é desnecessário. Só que isso cria um vínculo tão grande, a reciprocidade cria um vínculo tão grande que vale muito a pena. Pensando só na questão da venda, ele passa a divulgar você, passa a divulgar para os amigos, ele lembra sempre de você porque você fez uma coisa boa para ele, você fez diferença para ele. A outra coisa que acontece é que quando você passa esse diagnóstico para ele, você acaba passando o seu conteúdo. Você acaba mostrando o seguinte: olha, eu sei o que eu faço, eu sou boa naquilo que eu faço, eu tenho consistência, eu tenho conhecimento. Então, quando você passa isso tudo para ele, além de tudo, de todo esse sentimento, você consegue, involuntariamente também, mostrar para ele que você é bom profissional, que você é boa profissional, que você sabe do que você está falando. Então são várias coisas positivas em volta da reciprocidade, desse sentimento que você desperta nele. Então, quando você desperta isso também, ele fica com vontade de quê? De replicar isso para você, porque ele quer te dar o serviço e ele quer fazer qualquer coisa boa para você. E ele sabe que o que você quer é o quê? É serviço, é mais cliente, lotar a agenda, o sonho de toda pessoa que trabalha por conta própria é lotar a agenda. E o que ele faz? Eu vou sempre te ajudar a lotar a sua agenda. Eu vou sempre te ajudar a conseguir mais clientes. Agora, se você for vender para uma pessoa sem utilizar, tá, sem despertar a reciprocidade dessa pessoa, tá, você vai conseguir vender. Não tem nada de errado com isso. O que você precisa quando o cliente chega a você? Analisar a multa que ele está te entregando, fazer o recurso para ele e passar o feedback para ele dos resultados até a segunda instância. Se durante esse processo você não faz questão de manter nenhum relacionamento com ele, ou seja, quando ele quer saber alguma coisa, ele precisa te ligar, quando ele quer saber da situação dele, ele precisa falar com você de qualquer maneira, você não dá feedback para ele, você não faz nada, o que acontece? Ele simplesmente não cria nenhum elo com você, nenhum relacionamento com você. E ele só vai criar um relacionamento um pouquinho melhor com você se você ganhar o recurso para ele. Se você não conseguir ganhar, porque acontece, lógico, se você não encontra erros dentro do processo. Se não existe erro na infração, nem dentro do processo, durante as instâncias, como você vai cancelar? Impossível. Aí você passa a ser um profissional como outro qualquer, porque o teu serviço, a tua prestação de serviço não foi ruim, mas ela foi como uma prestação de serviço de qualquer outra pessoa. E aí ele vai fazer com você da próxima vez ou não. O que eu quero dizer é o seguinte: se você não criar um relacionamento com o seu cliente, enquanto o processo estiver em andamento, se você não fizer alguma coisa diferente para que você crie um relacionamento com ele, você perde a oportunidade de fidelizar esse cliente. Enquanto que se você já de primeira, você já cria esse relacionamento com ele através da reciprocidade, despertando nele a reciprocidade, você já criou o relacionamento. Depois é só você manter. É muito mais fácil. É um trabalho que você tem inicial, porque demora um pouco mais de tempo, mas faz muita diferença. Porque ao longo do processo, enquanto ele estiver em aberto, você vai conseguir apenas manter isso daí através de uma atenção, de um feedback. E quando chegar no final, independente do resultado, se você conseguir sempre passar para ele o que está acontecendo com o processo dele, você continua tendo aquele lugar especial na mente dele. Ele vai continuar te indicando, porque ele já confia em você. Ao ponto que se você vender esse serviço para ele, ele fizer com você, mas se você
não criar esses sentimentos de reciprocidade logo no início com ele. E durante o processo você também não fizer a diferença para ele, através de feedback ou de qualquer outra ação que mantenha, que crie um elo em um relacionamento, na próxima vez ele pode fazer com você ou vai fazer com outra pessoa, porque para ele tanto faz. Você não vai ser um nome especial na mente dele. Você não vai ser lembrado como uma pessoa especial, diferente, ou profissional ou aprofissional, tá? Então essa é a diferença de quando você faz buscando logo de cara despertar a reciprocidade nele e quando você desperta isso durante o processo, ou quando você desperta isso durante o processo, e quando você não desperta. Apesar do trabalho ser um pouco maior, você tem muito mais a ganhar, tá? Pode ser que alguém pense assim, poxa, mas se eu pegar dessa informação para ele da CNH dele, da suspensão, ou de outras multas, e aí ele vai me perguntar o valor, vai dizer que quer fazer comigo e tudo, mas de repente ele pode pegar isso daí e procurar uma pessoa mais barata. Pode ser. Eu não vou dizer para você que isso não vai acontecer, mas é muito difícil. Muito difícil. Sabe por quê? Porque você despertou a confiança. Se você cobrar o preço justo, lógico, não é por causa disso que você fez isso para ele que você vai cobrar um preço absurdo, tá? Agora, ele pegar a informação e buscar o mais barato, se ele não criar nenhum tipo de vínculo com você com isso, é porque ele tem outros valores, né? Porque, como eu digo, o instinto da reciprocidade é uma coisa que é normal no ser humano. As pessoas que não têm são pessoas que eu, por exemplo, nem gosto de lidar. Então, se uma pessoa não pegar essa informação, opa, vou pegar isso aqui, vou lá para o outro profissional, fizer isso aí, eu vou agradecer muito, porque essa pessoa eu não quero como cliente não, porque é aquela pessoa que vai trazer muitos mais problemas. Normalmente são aquelas pessoas que você explica que você não pode garantir o resultado e um mês depois ela te liga perguntando por que você não ganhou a multa dela. Ela não consegue entender, ela fica te ligando toda hora, são aquelas pessoas desconfiadas que acham o tempo todo que você está tentando enganar elas, não têm confiança em nada, nem na própria sombra. Então esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa muito ruim de se trabalhar, é aquele desgaste, aquele cliente desgastante. Meus clientes não são desgastantes. Então se alguém fizer isso, nunca aconteceu comigo, mas se alguém fizer isso, pegar a informação e passar para outro, eu não lamento não. Veja bem, se eu cobro o preço justo, eu dei aquela informação para ele, se eu não conseguir despertar a reciprocidade nele, é porque não é uma pessoa que eu quero trabalhar, porque é uma pessoa que vai me dar muito problema. Então, para por aí. Então, eu não fico nem chateada, muito pelo contrário. Ainda me ajuda, tá? Essa pessoa ainda está me ajudando a filtrar. Então você tem que escolher com quem você quer trabalhar. E isso é uma forma. Você está fazendo tudo certo. Você está dando uma informação a ele a mais. Você está cobrando o preço justo. Se ele não quiser fazer com você, é porque ele tem um pensamento diferente. Mas é muito difícil. E para quem pensa assim, mas isso não serve para todos os casos, aí eu vou dizer o seguinte, serve sim. Sabe por que serve? Porque mesmo que a pessoa tenha um prontuário limpo, aquele prontuário exemplar, e aquela seja a segunda multa ou até a primeira, pelo serviço que você prestou, você vai falar o que você fez, você tem que dizer a ele, olha, eu analisei toda a sua CNH, eu tive o cuidado de verificar para você todo o seu caso, toda a sua situação, e percebi que realmente você tem um prontuário exemplar. Eu sei que você não me pediu para fazer isso, mas eu faço, é meu costume, porque eu gosto sempre de avisar para o condutor o que está acontecendo com ele. Ele já vai te agradecer. Não, muito obrigado. Então serve tanto para quem está com prontuário ruim, quanto para quem está com prontuário bom. Todos vão valorizar. É o gesto, se valoriza o gesto. E pode ser também, né, que tem pessoas que pensem assim, poxa, mas fazer um serviço desse de graça, né? Tem aquela turma que pensa assim, poxa, você vai perder um tempo danado. Já pensou, você tem 10 clientes que chegam para fazer uma consulta com você e você faz isso 10 vezes sem ganhar nada? Olha só, você prestar um serviço dessa qualidade,
Você vai perder um pouquinho mais de tempo, sim, mas também nem tanto. Só que o que você vai ganhar, eu acho que vale muito mais a pena. Ele vai te indicar para muito mais pessoas, você vai criar um relacionamento para ele de cara, é só manter, vai criar um relacionamento com ele de cara, é só manter. Você vai cair na mente dele como aquela pessoa especial, você não vai ser um profissional que faz recursos de multas qualquer. Então, só por isso já vale a pena. Fora que, é lógico, você vai fazer isso a primeira vez que você teve com ele. O que você pode depois falar para ele é o seguinte: olha, você quer que eu mantenha sempre esse serviço de olhar para você a sua CNH? Principalmente se for uma pessoa que trabalha profissionalmente, você pode oferecer isso. Porque eu olhei a primeira vez porque eu tenho esse cuidado, mas se você quiser que eu mantenha, eu tenho um plano para manutenção da CNH onde eu vou olhar a sua situação uma vez por mês. E você cobra um valor pequeno ali e se torna até uma renda passiva para você. Aí você verifica o que está acontecendo. Então, isso daí é um serviço que você pode também oferecer, tá? Ainda, quer dizer, além de tudo aquilo de todos os benefícios, né, que o despertar da reciprocidade traz, você ainda abriu as portas para realizar esse serviço sempre para a pessoa através de um valor mensal a ser pago, ou seja, só tem benefício, tá? Agora, isso daí eu pratiquei de uma forma voluntária, faz parte da minha pessoa, eu queria aprender muito e depois eu tive um outro motivo. Hoje eu sei fazer isso rapidamente, porque a experiência, né, o tempo que você faz as coisas faz com que você aprenda e faça com muito mais velocidade. Hoje em dia, o que me motiva a fazer isso daí, a questão de informar, de passar para o condutor qual a situação que ele está. Ele chegou ali para mim a primeira vez, então eu sou obrigada, eu me sinto obrigada a fazer um raio-x da CNH dele, sem pagamento, sem ele me pagar absolutamente nada, tá? Mas eu acho que é um serviço que eu, como profissional, devo prestar, tá? Por quê? Porque eu quero ser uma profissional diferente, eu quero ser uma pessoa com asterisco. Então hoje, só eu saber que o cliente agora, depois que falou comigo, ele sabe realmente o que está acontecendo com a CNH dele, na vida dele, eu já estou satisfeita. Então o que me motiva hoje é isso, é a informação, é deixar ele a par da situação dele, tá? Em relação ao aprendizado, já não existe mais, né? Agora, se a pessoa fizer isso de uma forma forçada, não, eu vou fazer isso para ele pegar e me indicar, né? Não dá certo. O que a gente faz forçado não dá certo. É tipo aquela pessoa que vai oferecer um bolo para a vizinha e aí ela vai faz um pedaço, faz um bolo lá, oferece um pedaço para a vizinha lá, fiz um bolo, lembrei de você. Normalmente essa pessoa, no final das contas, quando ela tem realmente o interesse em alguma coisa, ela vai virar para você e falar assim: vê se quando você fizer aquele empadão, você me devolve também. Você manda lá para casa também, porque aquele empadão é maravilhoso. Então, quer dizer, tipo assim, uma coisa pela outra, né? Então aí você percebe que aquilo ali não foi muito. A pessoa está te cobrando alguma coisa. Então, normalmente, quando se faz forçado, a pessoa cobra. Aí não adianta. É a mesma coisa que eu fizer isso daí para um cliente, falar assim: ó, tá vendo? Eu tô fazendo isso aqui para você. Vê se você faz o recurso comigo. Aí cai tudo por água abaixo. Eu não peço nada. Eu dou a ele isso gratuitamente. Eu aviso a ele a situação dele e pronto. Se ele não quiser fazer o recurso comigo, próximo e tá tudo certo. Então, eu acho que a gente tem que. Isso aí é uma coisa que a gente exercita, tá? E só traz benefícios, só te traz clientes bons. Você consegue até filtrar pessoas que não são boas. E esse é o primeiro capítulo. Durante o processo, normalmente o processo demora bastante tempo, você pode cultivar ainda mais esse relacionamento com ele, tá? Através de outras ações. Mas tudo que você cultiva, mas de uma forma boa, positiva, você tem de volta de uma forma positiva. Pode ter certeza disso. Eu tenho colegas que eles têm outro tipo de atitude em relação à venda, em relação a tratamento com clientes, não criam vínculo, relacionamento,
não despertam a reciprocidade dos clientes, muito pelo contrário, é uma relação muito afastada. E eles têm muitos clientes problemáticos que trazem muito aborrecimento para eles. Os meus clientes não me trazem aborrecimento. Os meus clientes, eles confiam naquilo que eu falo. Os meus clientes, eles são exatamente como eu quero que eles sejam. E quando eu perco, às vezes, um recurso, porque eu perco, lógico, eu não consigo deferimento em tudo, não. Né? Eu tenho um bom índice de deferimento, de cancelamento, mas não consigo em todos. Muitos deles me respondem da seguinte maneira: ah, não tem problema, acontece. Engraçado, eles é que me consolam, né? Porque eles confiam muito no meu trabalho. Isso é relacionamento. Isso é quando você consegue passar essa questão do conteúdo que você sabe que você está fazendo, quando você cria vínculo, quando ele percebe que você é uma pessoa séria, que pode confiar, que você realmente trabalha naquilo, mas você se dedica realmente. Então, a relação é outra. Então, você tem que escolher o que você quer. Se você quiser vender mais, pratique a reciprocidade. Agora, como você pode fazer? Esse foi um exemplo que eu dei, tá? Então, esse exemplo da reciprocidade logo inicial é quando você pratica esse tipo de ação. Durante o processo, você pode fazer de outras maneiras. Agora, como você pode fazer isso? Primeiro, você precisa entender como que o cliente te vê logo de cara. Ele te vê na primeira vez como se você fosse uma pessoa como outra qualquer. Ele vê uma porta com escritório, ou então ele vê alguém que faz recurso de multa e que disseram que você faz, mas que ele não tem referência nenhuma. E se você não agradar ele, ou se você cobrar muito caro, mas ele não sabe o que é caro, então ele não vai fazer com você. Ele tem uma ideia. Então a primeira coisa que você tem que entender, tá? Passar para ele é que recurso de multas, como é feito? Passar para ele que se faz recurso de multa por causa da pontuação. Passar para ele as situações. Passar para ele como você faz. Então, você já entende o que ele pensa de cara. Até porque muitos deles têm experiência negativa. Então, a segunda coisa que você precisa fazer é passar para ele, informar ele como que é um recurso de multas. Depois você pega o documento dele para analisar o caso dele. E aí você analisa. Perde um tempinho ali analisando. Fazendo isso várias vezes, você vai ganhar velocidade, você vai fazer isso muito mais rápido. E passa para ele a situação toda. Explica o que vai acontecer, quais são as consequências. Aí você vai despertar o quê? A gratidão e, com isso, a reciprocidade. Ele já vai querer fazer o recurso com você. Tá? Durante o relacionamento, que é durante o período em que o processo dele está aberto, dê feedback. Fale com ele suas ações, se você tomar alguma ação nova. Não dê esperanças de ganhar o recurso. Você não pode dizer a ele que o recurso está ganho porque você descobriu alguma coisa. Isso nunca se faz, mesmo que você descubra. Você pode dizer o seguinte: eu estou entrando aqui com uma outra documentação aqui, vamos ver como é que a administração pública vai entender isso aqui. Aí eu estou buscando todos os erros possíveis, então você só mostra para ele de uma forma bem básica, né? Bem resumida, sem dar muitos detalhes, porque para não criar falsas esperanças, porque você sabe que você não pode dar prognóstico de julgamento para ninguém, porque não é você que o julga. Estar sempre pronto também, para quê? Para responder as dúvidas que ele tem. Ele pode ter outras dúvidas. Ele pode ter sido abordado numa blitz e aí ligar para você. Você vai ser a referência dele. Então você tem que estar sempre à disposição para responder. É como se você fosse o médico dele. A gente passa a ser a referência naquilo ali. Os meus clientes, eles recebem às vezes uns zaps aí, umas fake news aí em relação a trânsito. Eles me passam, aí eu respondo para eles. É preciso que você tenha essa paciência. Você tem sempre que informar. Ele espera isso de você. Então, isso faz parte do relacionamento que você criou. Então, se você tiver essas ações onde você fortalece o relacionamento, onde você está sempre deixando ele tranquilo, onde você está sempre
passando confiança para ele, além dele te indicar, além dele estar sempre com você, ele vai te agradecer muito. Essa reciprocidade, ela vai ser eterna com você. Sempre que ele puder, onde ele estiver, ele vai lembrar de você, independente do serviço que for. E eu já fui indicada por um cliente comum, ou seja, um condutor comum, me indicou um outro cliente, tá? Um amigo dele que é dono de uma frota de veículos. Olha que legal. Eu comecei a trabalhar com uma distribuidora, então eu cuidava de todos os veículos dessa distribuidora. Distribuidora de Guaraná natural. Então, veja bem, como modifica, como às vezes um relacionamento, uma reciprocidade faz toda a diferença. Para você lotar a sua agenda, para que você consiga vender mais. Então, se você não tem hábito de praticar reciprocidade, pratique. Se você não começar a praticar no seu trabalho, pratique dentro de casa, pratique com o vizinho. Pratique fazendo um bolo e oferecendo para alguém. Pratique vendo uma notícia e passando essa notícia de primeira mão para alguém que você acha que vai se interessar por isso, mostrando que você se preocupou. Você vai despertar a gratidão, você vai passar a ser uma pessoa, a criar um relacionamento mais forte. Você passa a criar um ambiente muito mais positivo à sua volta. E aí depois você começa a praticar. Eu quero que você faça isso, tá? Eu estou te orientando a fazer isso para que você comprove que o que eu realmente estou falando é muito poderoso. O que eu estou falando faz muita diferença. Então, são essas pequenas atitudes que fazem lotar a agenda. As pessoas se enganam achando que basta saber fazer recurso de multas. Isso é uma parte. Ah, para o cliente ficar comigo, eu vou precisar cancelar todas as multas dele. Negativo. Ele vai ficar com você porque ele confia em você. Ele vai ficar com você porque você criou um relacionamento com ele. E ele vai ficar com você porque você despertou nele a reciprocidade antes de mais nada. Então, aprenda a fazer isso que você vai lotar a sua agenda. Aprenda a fazer isso no seu dia a dia que você vai ver a diferença. Tá? Por hoje a gente fica por aqui. E se você tiver algum amigo que você acha que precisa ver esse vídeo, compartilha aí com ele, tá? E lembra também de curtir o vídeo aqui, tá? Se inscreva aí no canal. E se você também tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo, a esse tema aqui da reciprocidade, você tem algum testemunho, alguma coisa que você já tenha vivido parecido, tá? No seu dia a dia, lá no seu trabalho, você coloca aqui nos comentários que eu vou curtir ler, tá ok? Até a próxima então.